Quando você entende que o Jaak Panzer, por ser o pai aí que cunhou o termo, né, neurociência afetiva, hoje nós quando falamos de neurociência afetiva, não só defendendo ou demonstrando a visão dele, mas diferentes filtros, né, e percepções de escolas que nós podemos entender, buscar esse entendimento sobre a ciência das emoções. E aqui dentro da psicologia evolutiva, da neurociência afetiva, tanto na perspectiva mais naturalista como construtivista, certo? Porque tem essa briga na literatura, briga aqui saudável, científica, né? Na visão de nature and nurture, isto é, aquilo que vem da natureza, da biologia, aquilo que é nutrido e construído pelas experiências, né? Hoje nós entendemos que é uma mistura dos dois. O indivíduo não nasce sem saber de nada e sem nenhum rastro fisiológico, um marcador biológico, mas sim ele traz isso em sua história genética dos pais, dos avós, enfim, da espécie humana que nós somos, na perspectiva evolutiva, mas também a criação e seus cuidadores, e aqui cuidadores nós nos referimos a talvez o pai, a mãe, né? Ah, Matheus, eu não tive meu pai e minha mãe, eu tive meus avós. Considere eles como seus cuidadores, enfim. E aí você entrou na escolinha, você entrou no ensino fundamental, no ensino médio, fez o seu primeiro vestibular, entrou na faculdade, se formou ou abandonou a faculdade, iniciou o seu primeiro emprego. Então são diferentes histórias que o psicoterapeuta ele não pode estar fechado, né? Ou aí, como posso dizer, focado, né? Tapado muitas vezes, né? No linguajar mais comum, em uma só abordagem, né? Uma coisa é você utilizar uma abordagem como referência, que é aqui o padrão ouro na ciência para tratamentos como ansiedade e depressão. Nós temos a TCC, terapia cognitivo comportamental, e aí tem diferentes abordagens dependendo da onda, né, que se fala na primeira, segunda, terceira onda. O construtivismo psicológico, ele entra dentro dessa terceira onda, né? Que hoje o escaneamento cerebral, o estudo de ressonância magnética funcional, uma das tecnologias utilizadas, né? Isso depende muito do objetivo da pesquisa, se é na questão espacial de resolução de imagem ou temporal, aí o eletroencefalograma. Há uma inclinação muito forte sobre como acontece essa construção em circuitos límbicos ou circuitos emocionais por essas diferentes divisões que o córtex cerebral possui em suas 6 lâminas, né, em suas camadas de 3 tipos específicos de neurônios que possuem suas comunicações difusas. Então, o primeiro que insight, né, ou talvez segundo ou terceiro que nós já chegamos aqui, é que você, profissional da área da saúde mental, depois de você assistir na gravação dessa live, você não pode ficar, primeiro, preso a uma só abordagem, né? Você tem aquela que te orienta, te dá um norte, né, na condução do seu processo terapêutico, mas em algum momento vai acontecer do seu paciente, do seu cliente, trazer uma insegurança ou uma reflexão que você pensa, poxa, aqui tem um cunho mais filosófico, no sentido de, talvez, não sei, de significado da vida. Poxa, talvez então eu vou beber um pouquinho, estudar um pouquinho sobre a logoterapia, para a pessoa entender sobre isso. Ah, não é a minha área, por exemplo, logoterapia e psicanálise. Mas talvez uma abordagem diferente ou um vocábulo que a pessoa vai trazer para você, que não é algo mais comportamental, que daí falamos da TCC, mas algo mais de profundezas do inconsciente, né? Algo oculto, enfim. Aí vai de uma abordagem mais psicanalítica. E aí tem escolas dentro da psicanálise. Você veja, Matheus, que o que você está falando, eu observo muito em sala de aula. É tão Uhum, interessante porque a turma, ela realmente, ela já chega com essa sede, né? Essa sede de beber. Ah, o que que aham, eu vou fazer, Márcia, no final? Como eu vou abordar? Qual é a abordagem que nós vamos ver nessa formação? E eu sempre falo para a minha turma justamente isso. Somos professores, cada professor numa uhum. formação tem a sua linha de trabalho, a sua linha de pesquisa, a sua abordagem. E então cada um deles vai trazer um pouquinho. Então, à medida que a gente vai se formando, a gente vai se identificando com uma área e vai se dirigindo para aquela área, mas não como você falou, de forma bem linear. A gente vai Exato. indo para aquela abordagem, mas sabendo que existem outras para poder complementar o nosso manejo clínico. Porque a verdade é essa, na hora, cada pessoa é uma pessoa diferente. Somos indivíduos que agimos de forma diferente. E é tão interessante o que você falou, Matheus, e eu já interrompi você para poder complementar essa questão de sala de Sem aula, problemas. porque você
Você trouxe muito conteúdo e eu quero só revisar aqui algumas coisas, porque Legal. a gente, a princípio, o que o Matheus está falando é justamente isso. A gente acaba conhecendo dentro da neurociência das emoções, a neurociência afetiva, mais conhecida pelo menos no Instituto, a gente trabalha com o Jaak Panzer, que eu trago os 7 afetos, eu trago toda essa base para que, e aqui e acolá eu vou colocando o construtivismo dentro da neurociência social, para que também a Uhum. turma possa se familiarizando. E cada tópico a gente vai abordar de uma forma diferente. Um ponto essencial que você falou, que é uma das linhas de trabalho que eu faço e que tá dentro da questão do construtivismo, que é justamente os vínculos, os Uhum. relacionamentos terapêuticos. E eu, em sala de aula, nos atendimentos também, eu escuto muito isso. Ah, mas eu passei já por um terapeuta, já fui por uma pessoa, não me identifiquei, aquela pessoa não foi, não me tocou, aquilo não vi, né, mudanças. Então, o vínculo terapêutico é a base de todo o tratamento. E ele tá fundamentado, ele está formado totalmente nos nossos afetos, Uhum. naquilo que eu afeto o outro e que eu sou afetada. Literalmente, porque os afetos, né, que são os circuitos dentro do cérebro, que aí é bom o Matheus explicar bem direitinho, que ele já está falando, mas difere das emoções básicas, que é a alegria, a Uhum. tristeza, o medo, a raiva, Nojo, medo. nojo, que isso são emoções básicas, são respostas químicas do nosso corpo. Mas a Uhum. neurociência afetiva ela vai muito mais além do que somente estudar a resposta química. Ela vai atrás dos circuitos neurais que temos no nosso cérebro, que é de forma primitiva. É logo no início do nosso. Por isso, eu até a aula passada que eu dei foi justamente falando sobre a questão do bebê, logo quando ele nasce, ele já tem todo aquele afeto, já é todo essa comunicação da mãe já acontece desde a barriga, desde a gestação, que é Perfeito. justamente esse primeiro vínculo, e é muito importante. Eu queria que você falasse, e ele já trouxe do livro, que é o livro que a gente vai já falar sobre o livro que o Matheus escreveu. E mas antes disso, eu quero só ver aqui alguns comentários e agradecer aqui a presença de todo mundo que está aqui. Eu estou vendo aqui que tem turma, que tem professor meu também aqui lá da neuropsicanálise, porque eu Legal. tenho pós-graduação em neuro, então eu vi aqui já o Eduardo aqui, e o Eduardo foi falando aqui dos meus mentores em neurociência afetiva. O Matheus foi o concurso, foi onde eu encontrei a neurociência afetiva na minha vida. Aham. E o Eduardo foi onde eu encontrei justamente a neuropsicanálise associada justamente na leitura, né, na fundamentação da neurociência afetiva. Porque Legal. eu, isso é muito importante, nós não temos isso, não é muito divulgado no Brasil. E através de você, Matheus, e do Eduardo, através da neurociência, através da neuropsicanálise, eu estou levando para o Instituto. E a Viviane, que é a diretora do Muito Instituto, legal. bem presente, é onde eu estou levando esse conhecimento, essa bagagem para dentro do Instituto, através da neurociência afetiva e social, dentro da minha turma de neuropsicanálise e da minha turma de terapeutas. E isso faz total diferença, porque a neurociência afetiva, de fato, ela traz, que é justamente o que o seu livro está falando, a construção, que é justamente Exato. esse outro braço. E é esse braço Uhum. agora que eu quero que você continue falando. A Isabel falando aqui que é muito importante a afetividade antes mesmo de nascer. De fato. Porque tudo começa na gestação, tudo começa até mesmo, eu costumo falar para minha turma, que até mesmo no primeiro momento que a pessoa vê lá que está grávida, aquele Uhum. primeira surpresa, aquela surpresa já é concebida ali, já é levada primeiros neurotransmissores já é transmitido. E Uhum. isso faz total diferença quando a gente tem também o autoconhecimento.
Então, Matheus, continue na sua explanação e agora entre no braço justamente do construtivismo e traz a neurociência social, porque às vezes a gente acredita que. E foi fantástico a gente começar com um sorriso, como você falou, que é a expressão facial, né? E é Exato, exato. a neurociência social dentro do construtivismo. Eu não sei se as pessoas que estão aqui ou depois você assistindo a gravação, a Márcia tocou num assunto muito legal, que eu gosto também, não é minha área, de especialização, mas eu trabalho isso com professores, educadores também, né, ou psicoeducadores, na questão de como esses 36 primeiros meses de vida da criança, né, nesses 3 primeiros anos, alguns autores vão variar um pouquinho nessa idade, né, de 3 a 5, mas fica em média ali os primeiros 36 meses, como acontecem dois fenômenos assim que influenciam muito forte, tá? Então, se você trabalha com educação parental, se você gosta de trabalhar com educação ou psicoeducação, estude bastante. Vou até recomendar aqui dois fenômenos que nós chamamos de a sinaptogênese e a poda neural. A sinaptogênese, basicamente, é a origem, né, o surgimento de novas sinapses, essa conexão, né, nesse primeiro aí, nesses períodos iniciais, né, ou nesse período inicial, né, alguns vão chamar dentro da literatura de período crítico, né, ou janela de oportunidade, enfim. E aí, isso é fundamental. O laço, o vínculo afetivo criado, e hoje, cada vez mais, está crescendo esse olhar na pesquisa das conexões sociais, né? Que é muito trabalhado dentro da neurociência social, por isso que eu gosto bastante, né? A neurociência social tem esses braços tanto no entendimento do tomar de decisão, preconceito, racismo, in-group e out-group na literatura, que é em inglês, né? Que é o meu grupo, o seu grupo, viéses cognitivos. E aí um outro é essa questão de como isso impacta a educação, né? Ainda mais nas redes sociais, como que a pessoa vai usando o referencial que antes. A Márcia hoje está em Portugal. Portugal, né, Márcia? Isso. Qual que é a cidade mesmo, Márcia? Estou aqui na Ilha do Pico, no arquipélago dos Ilha do... Açores. Olha só, Ilha do Pico. Se não tivéssemos redes sociais, nós não estaríamos fazendo isso e a Márcia não ia me conhecer, certo? Porém, o objetivo de eu compartilhar isso é que as referências que a Márcia teria, provavelmente, era ali dos vizinhos, se ela fosse viajar para outro lugar próximo ali, ela não teria uma categoria, um referencial categórico, que nós vamos chamar de conceitos, de construção, né, de como o cérebro vai ali arquivar. É que é importante quando as pessoas usam esses exemplos de o cérebro vai arquivando, mas não entenda isso como arquivos fixos, mas sim flexíveis e moduláveis pelas experiências e predições que o próprio indivíduo vai tendo, tá, ao longo da vida dele. Então, esses referenciais para ela nessa época de sem rede social seria isso. Só que hoje, com os avanços das redes sociais, os referenciais mudaram. Então, se a Márcia gosta de acompanhar uma influenciadora ou um influenciador que mora na Suíça e tem uma vida de rica, um bilionário, por exemplo, provavelmente a expectativa de qualidade financeira, de qualidade de vida, de sofisticação, do gastar o dinheiro, investir o dinheiro, vai ser muito maior do que de fato as pessoas que convivem ali na comunidade, na vizinhança que a Márcia vive. Por que eu estou dizendo isso? Nessa fase inicial, que nós não indicamos, recomendamos a tela, né, o uso de telas para criança, ali até os seus 10, 12 anos, né, nesse sentido, especialmente redes sociais, tá? Não só o contato com a tela, né? Mas a rede social, né, o uso da rede social. Isso vai criando, talvez, tá? Hipóteses aqui, categorias exageradas ou distorcidas de como a menina e como o menino vai se enxergar, né? E desenvolver a sua autoconfiança, a sua autoestima, certo? A sua empatia, o seu lado empático, o que na literatura também vão chamar na neurociência cognitiva de teoria da mente, né? Ou projeção, né? Como que a gente faz isso, a mentalização, certo? Então, vários recursos que nós vamos desenvolvendo, cognitivos afetivos, ao longo da nossa primeira infância, da adolescência, da fase adulta. Vai construindo e atravessa justamente nas emoções, vai construindo tudo isso na mente da criança logo cedo. Exato, aí eu vou chegar nesse ponto que você disse, que você compartilhou agora. As pessoas ainda, eu sinto isso, né? Elas estão, principalmente os profissionais da área da saúde, estão, entre aspas, presas em uma explicação muito, talvez, linear no desenvolvimento do cérebro, do encéfalo, né? Que é a linguagem mais adequada, é encéfalo. O cérebro faz parte do encéfalo.
E aí, porque o cérebro é a junção do telencéfalo e do diencéfalo. Juntos formam o cérebro que está dentro do encéfalo. Essa construção linear, ela é ultrapassada, né? É simplista e que hoje a gente entende que não é mais adequada. Que aqui o mais famoso, né, dessas explicações é o Paul MacLean do cérebro trino, certo? Ele teve a sua relevância na história da neurociência, isso foi fantástico, né? E principalmente nos estudos iniciais da anatomia cerebral e fisiologia dessa divisão. Mas hoje nós entendemos que o desenvolvimento ele aconteceu e acontece em perspectivas que vamos chamar arbóreas. Então, cada região do cérebro, em seu nicho de espécies, ela foi se desenvolvendo. Então, não significa que ele é menos evoluído ou não em seu desenvolvimento encefálico, certo? E hoje nós entendemos, através dessas tecnologias neurocientíficas, que pela qualidade, né, da imagem que nós temos do sistema nervoso, que essa construção ela é difusa, então ela não é linear. Logo, por isso, um conceito mais adequado que se trabalha é os córtices límbicos. Porque quando se fala sistema límbico e córtex, o córtex é essa camada mais desenvolvida nessa perspectiva evolutiva. E aí, essa adequação da linguagem que eu trabalho no meu livro, especialmente no capítulo 3 que é a nova neurociência das emoções, eu vou trazer essa ideia, ou essa perspectiva esquecida. Por que esquecida e não nova, né? Porque ela não é inédita, ela já existia. Mas em diferentes eras da psicologia da neurociência, ela foi esquecida devido ao behaviorismo e também à psicanálise. Olha aí, a Márcia mostrando aí, o meu novo filho. Gente, eu vou aproveitar e fazer um merchan aqui. Obrigado por mostrar, Márcia. Semana que vem nós teremos aí um encontro, um workshop, o Arquiteto das Emoções, uma introdução, tá? Mas daqui a pouquinho a Márcia já vai compartilhar alguns detalhes legais, super bacanas, de como você pode participar para concorrer aí o sorteio. Olha aí, ó, sorteio especial. Então você já faz aqui, ó, clique no aviãozinho, já Daqui a mande aí para a pouco, né? pessoa. Deixar Como todo é que é, mundo Márcia? vindo, deixar todo mundo na nossa live aqui, porque eu já vou falar sobre isso, mas é isso mesmo, pode continuar. Quero que todo Show. mundo mande aí o aviãozinho para todo mundo O para a gente. aviãozinho aqui, porque daí você pode aumentar a chance de outras pessoas também terem acesso a esse conhecimento, ao trabalho da Márcia, ao meu trabalho, e por que não concorrer ao livro aí, e talvez aí uma surpresinha mais agradável em relação a esse diálogo mais aprofundado sobre o construtivismo psicológico, né? E aí entramos nesse assunto, que essa visão, né, simplista, né, e atualmente ultrapassada, ela ainda está muito, né, no entendimento de neuromarketing, neuroeconomia, liderança, porque fica muito fácil, né, entender, mas é muito mais complexo, porque há uma construção de histórico, de conceitos, recursos cognitivos que a pessoa vai desenvolver, que nós vamos chamar de interocepção, que dentro da interocepção, basicamente, é a capacidade de ter a consciência sobre os estímulos internos, daquilo que está acontecendo no seu organismo, né? E aí, quando você toma conta dessa consciência, você desenvolve esses conceitos, vai modulando esses conceitos, baseados na sua, que é o terceiro ingrediente, que a Lisa vai falar na teoria dela, que é o realismo, a realidade social que você está inserida, Gente, o que o certo? Aí, Matheus está falando aqui são assuntos de pós-graduação. São é, assuntos, e eu falo muito isso para minha turma. Conteúdo que eu levo, tanto na turma de neuropsicanálise, quando eu levo as abordagens que eu trago da neuropsicanálise, da minha formação em neuropsicanálise, que eu sou também associada pela Associação de Estudos de Neuropsicanálise da ABEM, né? Através do aham, Eduardo Smith, que é fantástico, e eu trago esse conteúdo para dentro da turma de neuropsicanálise, trago conteúdo de neurociência também, neurociência afetiva, e eu digo, olha, esse conteúdo não é conteúdo de formação, não, é conteúdo de é. pós-graduação.